Olá, eu me chamo Daniel, tenho 45 anos de idade, sou morador da cidade de Palmeiras das Missões, no estado do Rio Grande do Sul. Eu exerço a profissão de fundidor e moldador, trabalhando na fabricação de facas e facões e outros tipos de objetos cortantes. Então, nos meus dias de folga, eu costumo caçar e ficar um longo período dentro da mata. Ficando dentro da mata por um longo período, eu sempre prefiro ficar só, pois eu nunca fui muito de me associar, pois a solidão sempre foi um conforto e sempre fiquei muito à vontade, ficando só para fazer meu acampamento e as minhas caçadas. E de preferência, eu sempre fico acampado em lugares mais isolados dentro da mata, aonde não há muitos caçadores, exceto eu, de difícil acesso, de difícil caminho para abrir trilhas. Então foi em 2021 que eu viajei para o Mato Grosso do Sul e fiquei acampado numa região bem afastada dentro da mata, um local de difícil acesso. Eu costumava começar a caçar bem cedo da manhã, e ao final da tarde, quando o sol já estava se pondo, eu encerrava a minha caça e retornava para o acampamento, para eu descansar e passar a noite. Então, foi no final de tarde, que eu já estava encerrando a minha caça. Eu estava num raio de 2 quilômetros afastados do meu acampamento. Naquele momento, eu avistei uma barraca, que estava a uns 500 metros de distância de mim. De imediato, eu comecei em direção àquela barraca. Imaginei que talvez seria outro caçador. Estava tirando a minha privacidade. Então, muito irritado, indo em direção àquela barraca, foi quando eu vi uma moça saindo de dentro da barraca. Uma moça linda. Uma beleza inexplicável. Logo imaginei que talvez ela estaria com alguém, que talvez seria um casal, aproveitando a privacidade daquele lugar tão isolado onde estávamos. E eu perguntei a ela: "Você está precisando de alguma coisa? Está com mais alguém com você aí?" E ela, naquela hora, respondeu que não precisava de nada e que não estava com ninguém ali, que estava ali só de passagem. Então eu falei a ela: "Se você precisar de alguma coisa, meu acampamento está no raio de 2 quilômetros daqui. É só você seguir essa pequena trilha, em direção ao sentido oeste." E ela respondeu: "Muito obrigado pela sua gentileza. A princípio não estou precisando de nada, mas se porventura eu vier precisar, eu vou lhe procurar." E eu novamente perguntei a ela: "Quanto tempo você pretende ficar aqui na mata?" Ela deu aquele certo sorriso maravilhoso e respondeu: "Eu pretendo ficar essa noite e mais outra, e logo vou embora dessa linda mata. Mas eu pergunto a você, o que você faz aqui também? Você é um caçador?" Naquele momento eu respondi que sim. Mas eu lhe pergunto: "Você está só aqui também dentro da mata?" Eu respondi que sim, que eu gostava de caçar só, que a solidão me fascinava. E ela continuava a falar: "Então você é um caçador solitário. Pelo que eu notei, você só caça ao dia." E eu respondi que sim. E ela seguia a falar: "Você não sabe o que está perdendo. A melhor caça é a caça da noite." Então, naquele momento, eu me despedi daquela moça e comecei a retornar de volta para meu acampamento. Seguindo num raio de 2 quilômetros, retornando de volta para meu acampamento, na dimensão daquela mata isolada, fechada, eu ficava a imaginar como uma moça tão linda estava só ali, sem ninguém com ela. Total solidão, assim como eu. Aquilo era algo muito estranho. Então, ao chegar a noite, foi tudo normalmente.
Fui para a minha barraca e descansei. Logo pela manhã, bem cedo, comecei a iniciar a minha caça, como de rotina, caminhando num raio de muitos quilômetros, se afastando do meu acampamento. Mas eu fui para a mesma direção, na trilha onde estava a barraca daquela moça, e novamente encontrei ela. E comecemos a conversar novamente. E ela falou que naquela noite era a última noite dela, que pela manhã bem cedo do outro dia ela ia embora daquela mata. Após ter conversado com aquela moça, eu me retirei e fui continuar minhas caçadas como de rotina. Se passando algumas horas, o sol já estava se pondo. Então eu comecei a retornar de volta para o meu acampamento. E ao passar próximo da barraca daquela moça, ela saiu de dentro da barraca e me chamou. E começou a falar. Ei, moço, eu sei que você está retornando para o seu acampamento e deve estar muito cansado. Pois eu posso lhe pedir uma coisa? Hoje é a minha última noite aqui nessa mata. Quem sabe você pode caçar à noite. Eu posso lhe mostrar como a caçada da noite é maravilhosa. Os melhores caçadores só caçam à noite. Você vai perceber a diferença hoje à noite, se você aceitar me acompanhar. Naquele momento eu estava tão encantado naquela moça que eu aceitei na hora. E fiquei ali conversando com ela, o sol já estava se pondo mesmo. Então não adiantava caminhar 2 quilômetros até meu acampamento. Já estava com todos os acessórios de caça comigo ali. E ficamos ali conversando, até o sol terminar de se pôr e a noite começar a chegar. Após a noite ter chegado, a noite naquela mata estava muito linda. Sob a companhia daquela moça, a gente presenciava um grande luar que estava naquele céu todo estrelado. Foi quando a moça perguntou para mim: quais melhores acessórios de caça que você usa dentro da mata ao dia? Naquele momento eu mostrei minha arma de caça e algumas facas que eu fabricava na empresa onde eu trabalho como fundidor e moldador. A moça falou: essa arma de caça você deixe. Só vamos levar as suas facas. E deixa que eu mostre o caminho certo. Deixe que eu vou à frente. Você vai ver a diferença de uma caçada da noite para uma caçada do dia. Mas algo eu não tinha falado para aquela moça. Mesmo ela sendo bonita, a desconfiança se debatia sobre mim. Eu estava com uma pistola presa sob a minha perna, debaixo da calça que eu estava. A moça não sabia daquilo, pois nos seus pensamentos, o que havia para a caça naquele momento eram só as facas que estávamos levando. E a moça começou a caminhar na frente, e eu começava a seguir ela. A moça começou para uma direção. Era uma direção mais fechada da mata, saindo da trilha que eu costumava seguir. E eu, mesmo assim, seguia ela. Eu pedi para usar o facão, mas ela falou que não, que ela deveria ir na frente e eu atrás, e que ela não precisava de facão para abrir as trilhas. Mesmo em meia dificuldade, a moça com as mãos estava abrindo a trilha. Caminhando muito tempo na dimensão daquela mata, numa região mais fechada, isolada, sem trilha, foi quando a moça parou e falou: agora você vai saber que é uma caça. Uma boa carne, bem fresquinha e abatida sob a paz dessa noite com esse grande luar. A moça falando aquelas coisas estranhas foi quando ela se virou e olhou em minha direção. Naquele momento eu fiquei aterrorizado, pois a moça havia tomado proporções assustadoras, pois a sua face estava em uma transformação de um monstro. Sua boca havia ficado enorme, com presas muito grandes. Seus olhos haviam tomado uma cor diferente e assustadora, pois a moça estava numa distância de 10 metros de distância de mim. Naquele momento eu comecei a me afastar, e ela estava modificando a sua voz. Uma voz assustadora, ela falava: agora, caçador solitário,
Não tem ninguém aqui para lhe proteger. Você gosta de caçar? Então agora o caçador virou a caça. Foi quando eu comecei a ir para trás e ela, com passos lentos, vinha em minha direção. Então eu me atirei no chão e botei a mão na minha perna, debaixo da minha calça, eu puxei aquela arma que eu estava portando e comecei a efetuar muitos disparos. Pois ela começou a se esquivar e começou a pular em cima de algumas árvores que estavam ao nosso redor. Efetuando muitos disparos, foi quando um dos disparos acabou atingindo a perna dela, pois ela caiu lá de cima da árvore. Sob uma queda muito forte, ela ficou em minha dificuldade e começou a se arrastar no chão. Eu, muito assustado, não conseguia mais disparar. Eu estava aterrorizado. Aquela criatura, meio se arrastando em dificuldades, conseguiu se retirar dali e começou a correr em meia dificuldade, se aprofundando numa região mais fechada da mata. E eu continuei com o mesmo lugar. Para minha sorte, aquela lua estava tão linda e tão brilhante que havia uma iluminação. Depois de algumas horas, eu percebi que o céu estava clareando e logo começou a raiar. Rapidamente eu saí daquele lugar, retornei de volta para a trilha e comecei a seguir ao meu acampamento. Seguindo a trilha para o meu acampamento, eu avistei a barraca daquela moça, que estava toda rasgada. Caminhando algum tempo, finalmente cheguei no meu acampamento. Logo desmontei o acampamento e saí de dentro daquela mata. E até hoje eu fico a imaginar que aquela moça tão bonita, com uma voz tão doce, me propõe aquele convite de passar a última noite com ela, sob uma caça à noite, porque aquela caça seria eu, porque eu seria devorado pelaquela moça, porque aquela moça possuía a maldição do lobo. E esse foi o meu relato, o relato de Daniel, o caçador solitário e a fera faminta.